Continuando a nossa conversa sobre campo elétrico, eu vou retomar a nossa ideia de como representar o campo elétrico numa situação real, né? Então, como é que eu vou conseguir pegar uma ideia que é abstrata e traduzir essa ideia abstrata no papel? Então, vai surgir a ideia de linha de força ou então linha de campo. O que é isso? A linha de força ou a linha de campo é uma forma de conseguir desenhar uma ideia que é abstrata, que é a ideia do campo elétrico, de uma forma real, de uma forma prática. Porque o campo elétrico ele tem uma aplicação prática. Então, como desenhar o abstrato no prático? Então, a gente vai começar com qual é o nosso problema. O nosso problema é que a gente sabe o seguinte: se existem três cargas soltas no espaço, elas conseguem saber uma da existência da outra. E necessariamente elas não precisam encostar uma na outra. O que a gente sabe é o seguinte: quando essa carga azul central interage com a carga azul menor e a carga verde menor, a forma da interação acontecer é através de força, que a gente chamou de força elétrica. Então, duas cargas. A força elétrica da azul grande na azul pequena é uma força de afastamento, que produz afastamento da carga. E a força elétrica que atua na verde é uma força que produz aproximação da carga. Mas como é que isso tudo aconteceu, sendo que uma carga não estava nem próxima da outra? Então a ideia é entender o seguinte: bom, essa carga que a gente agora está pegando para analisar, poderia analisar qualquer uma das outras duas, ela cria ao redor dela algo de muita importância. Então, esse algo de muita importância, já que esta aí é a minha carga aqui, é o que a gente chamou de campo elétrico. Quem é o campo elétrico? O campo elétrico, ele é a forma como a carga interage no espaço. Ela cria um campo, que é um campo de energia. Só que nesse momento, a única informação que a gente tem é para onde é que ela manda uma carga de teste, tá? Então, vamos lá. Como é que acontece? A primeira carga, as cargas, os campos interagem. E aí a gente percebe que são cargas de mesmo sinal e por isso repulsão. A segunda carga é uma carga de sinal oposto e aí o campo é um campo de atração. E aí a forma como o campo interage é que a gente chama de força elétrica. Essa abstração, ela é uma abstração que foi criada por um físico chamado Faraday. Uma definição interessante que nós vamos precisar lembrar para desenhar campos elétricos é a seguinte: quando eu estiver tratando de cargas positivas e de cargas negativas, eu tenho a forma como eu devo desenhar cada campo. Se a carga elétrica é positiva, o meu campo é um campo divergente ou um campo de afastamento. Se a minha carga geradora é negativa, o campo elétrico que é gerado é um campo elétrico de convergência ou de aproximação. Ou seja, se você colocar um pontinho em cima de qualquer linha de campo que foi desenhada, você sabe que você vai ter que desenhar se for uma carga geradora positiva, ela vai ter que ter direção e sentido divergindo da carga elétrica positiva. E se tiver um ponto em cima de uma carga elétrica negativa, em cima de uma linha de força ou uma linha de campo, você sabe que a direção e o sentido do campo elétrico é convergindo para a carga elétrica geradora negativa. E mais, eu vou conseguir perceber através dos desenhos das linhas de campo se as cargas que estão ali. Então você está vendo no meu desenho aí exatamente que as cargas são positivas. Mas eu não precisaria falar isso. Eu poderia desenhar as linhas de campo de força. Então, se as cargas tiverem o mesmo sinal, os campos se repelem. O meu exemplo é de cargas positivas, mas poderiam ter duas cargas negativas e o desenho também seria de repulsão. A diferença é que o campo, ao invés de ser de divergências da carga, seriam de convergência para a carga. Um outro conceito que é possível perceber através da linha de força é quando as cargas se atraem. Porque quando as cargas se atraem, o que eu tenho é que o campo se atrai.
Então, eu vou perceber as linhas e eu vou perceber que ela sai de uma carga positiva e chega na carga negativa. A gente pode usar o conceito nascer e morrer, tá? Então, as linhas de campo nascem nas cargas positivas e morrem nas cargas negativas. Tranquilo? Uma outra coisa que é possível fazer com linhas de força é estabelecer de uma forma bem qualitativa se o campo ali é mais intenso ou menos intenso. Como é que eu vou fazer isso? Com a ideia de densidade de linha. Então, vamos pensar em densidade como a quantidade por uma determinada área, tá? Então, eu vou colocar, quem é a minha área analisada? Vou colocar esse quadradinho ali e vou falar o que vai acontecer de acordo com a densidade de linhas dentro desse quadradinho. Então, quando o quadradinho é colocado nessa região, a gente vai ter uma quantidade enorme de linhas de campo. Então, eu sei que ali o campo elétrico é muito intenso. Então, olha a diferença. Eu não sei quanto ele vale. Eu sei que ele é intenso. Ou, quando eu colocar o meu quadradinho numa outra região... Então, vamos lá, quadradinho. Nessa região. Então, se eu analisar, já que é a mesma área, eu sei nesse local aí que o campo elétrico dela é muito menos intenso. Já finalizando, uma característica que eu tenho de linha de força é que elas nunca se cruzam. Então, imagina que eu tenho essa linha de força que está claramente mostrando como é que está um campo elétrico naquela região ali, e uma segunda linha de força mostrando como é que está o campo elétrico nessa segunda região. Se essas duas, eu te contei o seguinte, o campo elétrico, ele pode ser determinado o vetor campo elétrico como tangente à linha de força. Então, peguei 2 pontos em cada uma das linhas que eu estou trabalhando e coloquei o vetor é 1 e o vetor é 2. Se o exercício fosse classifique módulo, direção e sentido dos campos elétricos mostrados, você conseguiria fazer sem problema. Você consegue dividir a característica do E1 da característica do E2. Agora, se essas duas linhas se cruzassem, se tivesse um ponto em cima do outro, a minha pergunta é, qual é a característica do campo elétrico nesse ponto? E aí não tem como resolver, não é uma questão de fazer campo elétrico resultante, porque a linha de campo ela tem a função de te informar para onde aponta e como aponta, então é direção e sentido. Então ali não tem como você definir isso nesse ponto. Portanto, linhas de força ou linhas de campo. O que é um campo elétrico uniforme? Até então, a gente viu diversos campos elétricos desenhados nos slides anteriores. Eles variavam em módulo, em direção e em sentido. Lembra que atualmente a gente está deixando de usar a palavra módulo e falar a palavra intensidade. Intensidade é a mesma coisa que módulo, que é a mesma coisa que valor. E em cada ponto dos desenhos que eu estava fazendo ali, eu poderia colocar o vetor campo elétrico e você veria que ele mudava de módulo, direção e sentido. Mas eu quero trabalhar um campo elétrico mais simples, que tenham em todos os pontos o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Esse caso mais simples, ele determina um campo que a gente vai chamar de campo elétrico uniforme. Então, quais são as características do meu campo elétrico uniforme? Ele possui a mesma intensidade, ou seja, o mesmo módulo, em todos os pontos dentro dele. Ele possui a mesma direção e ele possui o mesmo sentido. A questão é, como criar um campo elétrico uniforme? Uma possibilidade que eu vou te mostrar é fazer pegar duas placas metálicas paralelas e você vai eletrizá-las com cargas iguais, mas de sinais diferentes, tá? Eu vou tentar exemplificar essa ideia. Tá aí as minhas duas placas com sinais opostos. O que eu vou fazer agora? Eu vou desenhar as linhas de campo. E olha como é que elas são diferentes. Quando o campo for uniforme, as suas linhas de força ou suas linhas de campo vão ganhar características especiais.
Por quê? Porque o que vai acontecer? Bom, no interior das placas, o campo tem uma característica e nas extremidades da placa, o campo tem outra característica. Então, a primeira coisa que eu vou te contar, a gente nunca estuda o campo elétrico na borda, nas extremidades das placas, porque esse campo vai ficar irregular. Essa irregularidade do campo ganha o nome de efeito de borda, e a gente não estuda efeito de borda no ensino médio. Dentro do campo elétrico uniforme, vai ter a seguinte característica: as linhas de força, as linhas de campo, são retas paralelas, igualmente orientadas e igualmente espaçadas. É isso aqui que você, quando vê no seu exercício, vai poder falar, bom, essa daqui é uma região de campo elétrico uniforme. Tranquilo? E aí, observa que eu continuo usando a definição que eu usei no início. As linhas de campo saem da placa positiva, ou seja, nasce no positivo e morre no negativo. Agora, eu consigo te provar que o campo elétrico lá dentro é realmente constante? Porque a definição de um campo elétrico uniforme é que ele é uniforme, porque em qualquer ponto das regiões entre as placas, ali o valor do campo elétrico é o mesmo, a direção do campo elétrico é a mesma e o sentido do campo elétrico é o mesmo. Então, eu consigo te comprovar essa constância? Vou tentar. Considera para mim uma carga de teste positiva, tá? Então, eu vou lá. Essa é a minha carguinha de teste, ela é a minha mais em alguma região do campo elétrico. Como ela é positiva, vai acontecer sobre ela duas interações. A interação causada pela placa positiva e a interação causada pela placa negativa. Ou seja, eu vou desenhar as duas. Qual é a importância aqui no meu desenho que eu vou ressaltar? O quão próximo essa carga está de uma placa ou da outra. Então, vamos pegar da placa positiva. A carga de teste está muito mais próxima da carga positiva do que da carga negativa. Então, você pode afirmar com certeza que a força de repulsão da placa positiva é maior do que a força de atração da placa negativa. Beleza, eu vou desenhar essa história. Essa é a força de repulsão, coloquei em roxinho. Essa é a força de atração, coloquei em amarelinho. E eu quis, com o tamanho dos vetores força, te mostrar essa diferença entre a repulsão e a atração. Outra posição desse campo elétrico. E aí, lembrando que essa carga de teste ela é positiva. Quando eu coloco ela nessa posição, qual foi a alteração principal que eu consegui fazer? Agora, a carga positiva está mais próxima da placa que está eletrizada negativamente do que da placa que está eletrizada positivamente. Ou seja, ela vai ser muito mais atraída pela placa negativa do que repelida pela placa positiva. Então, o meu vetor força atração tem que ser maior do que o meu vetor força repulsão. Então, tá aqui, ó. Esse é o meu vetor força atração. Esse é o meu vetor força repulsão. Tá. Esse lugar aí, eu medi ele, usando as ferramentas tecnológicas que me são permitidas, e eu estou te afirmando, ele foi colocado exatamente na metade do caminho, entre a placa positiva e a placa negativa. Ou seja, agora a nossa carga positiva de teste, ela está à mesma distância da placa positiva e da placa negativa. Se ela está à mesma distância, o que eu posso inferir? Que a força de repulsão e a força de atração, elas possuem o mesmo módulo. Por isso que agora, no meu desenho aí, no centro das duas, não existe diferença entre o tamanho dos vetores. Só existe diferença nos dois vetores acima dele e nos dois vetores abaixo dele. E se eu pegar esses vetores... Olha que belezura. Vou traçar as retas. Nossa! O que eu consigo concluir com esse desenho? Eu consigo concluir o seguinte, que se eu pegar a soma da força de repulsão com a força de atração nos três casos que eu apresentei, eu consigo concluir que a força resultante que atua sobre a carguinha é sempre a mesma. Ou seja, eu posso variar o tamanho da força de atração e o tamanho da força de repulsão, mas a soma das duas dá o mesmo valor, que eu vou chamar de força resultante. Quem é essa força? Essa é a chamada força elétrica resultante.
E ela vai ter como característica a mesma direção e o mesmo sentido em qualquer ponto dentro do campo. Agora eu só vou fazer você lembrar o seguinte: qual é a definição de campo elétrico? A definição de campo elétrico é que campo elétrico é força sobre carga. Ou seja, se a força é uma constante e a carga é uma constante, qual é a consequência dessa história? É que o campo elétrico também é uma constante. Olha que maravilhoso. Então eu consegui te provar que tanto força quanto campo elétrico são constantes dentro de um campo elétrico uniforme. E o que eu vou te mostrar a seguir são 2 vídeos são experimentos que tentam ver esse campo elétrico. She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift, and hope that you'll take it into her side. La 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 la. She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift, and hope that you'll take it into her side. La 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 la.
Obviamente que foi eu quem fiz esse experimento. Estava em casa, não tinha nada para fazer. Essa é a minha mesa de estudos. Então, de novo, ele está colocando 2 polos positivos. Então, agora o meio que ele vai utilizar é o óleo. Tá ali, ó, plaquinhas de Petri com óleo. E aí ele vai colocar semente de semolina. Ele não, sou eu. Quem fez isso foi eu. Eu faço experimentos em casa quando eu não tenho nada para fazer. Tá ali, ó, um cabinho ligado de um lado, um cabinho ligado pro outro. Isso daí simboliza a sua tomada. É uma tomada maravilhosa, tá? E aí ele vai jogar essas sementinhas. E depois ele vai ligar aqueles 2 fiozinhos na tomada. Só que no caso dele, no meu caso, é só ligar um botãozinho. Pronto, agora ele já ligou. Olha como é que elas começam a desenhar as linhas de força ou as linhas de campo que eu estava conversando com vocês. E a gente percebe pelo desenho delas que um polo é positivo e o outro é negativo. Não dá para saber quem é o positivo e quem é o negativo. Então, assim, eu sei porque eu sei como é que eu fiz a ligação lá na tomada. Mas no seu desenho de campo elétrico não dá para saber. Tá vendo nesse caso que não tem direção, não tem sentido de onde sai e onde chega? Mas você sabe que é assim. Foi daí que tirou o nosso modelo. O nosso modelo, ele não foi criado necessariamente só da intuição. Faraday era um dos principais físicos experimentalistas que a gente teve na história da ciência. Olha que lindo. Desculpa. Isso é beleza pura, meu amor. Então, ali ele contou pra você, eu contei pra você onde é o negativo e o positivo, e eu coloquei em inglês porque eu sou poliglota. Agora, ele tá fazendo isso com uma carga, então ponto isolado de carga, né, de novo, coloca a semente de semolina, e aí ele vai ligar. Deixa eu ver se ela já tá ligadinha nesse ponto. Aí eu vou aproximar a câmera pra mostrar. Sou boa nisso? Então, ela já tá ligada. Olha como é que eu tô formando as minhas linhas de força, as minhas linhas de campo. Então, essa ideia não é tão absurda. Então, ali ele estava falando, eu estava falando que o ponto colocou. Olha que lindo o campo elétrico uniforme. 2 placas paralelas, eletrizadas com cargas de sinais opostos. Maravilhindo. Pra você ver que física é bonito. É só isso que eu tenho pra te mostrar. Para de perder seu tempo com outra matéria, só estuda essa. Olha que trem perfeito. Isso é perfeição em forma de experimento. Adeus, tchau. E aí, um agradecimento. Qualquer dúvida que vocês precisarem, é só entrar em contato. Beijo. Esse experimento, ele tem, então aqui ó, 2 polos, um positivo e um negativo, tá? Essas barrinhas estão sendo eletrizadas por essas garrinhas. E ele tá jogando permanganato de potássio. O permanganato, ele se ioniza, ele cria carga e aí ele consegue, olha, fazer o desenho das linhas de campo. Aí ele vai tentar fazer o campo elétrico uniforme. Olha como é parecido com a modelagem que a gente acabou de fazer.